Olá, muito bom dia. Hoje, quinta-feira, dia 17 de setembro. Estamos aqui para mais um Papo em Dia. Eu sou a Adriana Black. Vou dar um bom dia aí para todos que estão chegando. E em breve a gente vai receber aqui no Papo em Dia uma mulher incrível, admirada por uma comunidade inteira de famílias aqui no nosso país. Eu estou falando da escritora Fátima Decoante, que já está aqui. E eu vou chamar ela para entrar nesse papo com a gente. Bom dia, Marcelo, Eric. Peraí, deixa eu chamar aqui a Fátima. Deve estar conectando. Olá, bom Oi, querida. dia! Tudo Bom dia, bem? Adriana. Como é que você tá? Tudo bom? Tudo bem, Fátima, e você? Como é que tá indo? Como é que está indo a Holanda? Essa quarentena? Quarentena. Pois é, a gente continua aqui, né, na quarentena. Tem que pegar, andar de máscara. é, Fica em casa quando pode, né? Tem gente que não consegue trabalhar fora de casa, tem gente que consegue. Eu sou uma Aham. delas, então eu estou trabalhando aqui dentro de casa. E de resto, tudo bem, né? Estou feliz porque o Edinho conseguiu a carteira ontem, então, carteira de motorista. Não sei se você Ah, o acompanhou. Edinho. Ah, que legal, não vi. A gente está, Parabéns. obrigada, a gente está super feliz. Mais uma conquista, né? Que E de resto, tudo bem, orgulho. graças a Deus. Que Feliz de estar aqui. maravilha. Obrigada. E olha, eu quero agradecer demais. Você é uma mulher por quem eu tenho imensa admiração. Eu tive a sorte de te conhecer pessoalmente num evento há muitos anos aqui Ah, no Rio. obrigada, Adriana. E Foi, daí em foi. diante, eu acho que o significado do que você faz para a vida das pessoas que têm o autismo na sua família é muito grande. Todo mundo que te conhece pessoalmente se apaixona e quem te Ah, conhece te conhece virtualmente através dos seus textos incríveis acaba obrigada. também, né, ficando encantado porque é uma luta muito grande, é uma luta muito difícil de ser lutada sozinha individualmente, né? Por cada família, por cada mãe, por É. cada pai. E aí a gente tem só que agradecer por ter pessoas assim incríveis que estão aí à frente, lutando por uma comunidade imensa, né? De pessoas. Que bacana, Adriana, obrigada. Eu lembro como se fosse ontem aquele evento no Rio, foi na Tijuca, não Na foi? Tijuca, Na exato. Tijuca. Aí você e as outras meninas, que eu nem sei se estão aqui, será que estão aqui as meninas? Dá Ah, devem ter um algumas sim. oi se vocês estiverem. Ah, a Grazi entrou. Oi, Grazi. A Silvia Costa, minha amiga, né, maravilhosa, que agora está, a nossa amiga que está na Alemanha. Tinha a Sim. Letícia, Isso. a, A Josi, a a Flávia, Flávia, Josi, amo muito, Luciana, bem. Rosa, Luciana, nossa, muita gente legal. E naquele dia foi um encontro tão bom que a gente continua, né, lá no grupo, né, Adriana? A gente tem o grupo Ultimates Exato, VIP Rio. Desde aquele exato. tempo o grupo ficou, porque é muita gente bacana, umas mães Ai, incríveis. eu Sim, costumo dizer, Fátima, que o autismo me trouxe alguns presentes que eu nunca teria recebido na vida, não é? né? É. Que são essas mulheres incríveis, né? Que se tornaram amigas mesmo, que tem um lugar. Às vezes a gente nem se fala. Eu sou muito ruim de grupo de WhatsApp, eu confesso. Sou Uhum. muito ruim. Mas são pessoas que estão no meu coração, que eu quero muito bem, né? Que eu Que quero muito, que eu bom. quero para sempre. Eu Então, também. acho que realmente são presentes, né? Que bom. Obrigada, querida. Olha, a galera tá chegando Uhum. e eu quero deixar avisado que a gente vai ter aí uma meia horinha de conversa com a Fátima. Ela vai tentar aí, né? A gente tenta Esticar de um acordo. pouquinho. A gente vai tentando, mas a Fátima tem aí um limite de horário, então a gente vai conversando aqui. O que eu ver que tem de pergunta mais relevante, eu passo para a Fátima, tá? Obrigada.
E vamos lá. Fátima, eu gostaria de começar te perguntando Uhum. como é que como é que estão os números do autismo hoje no Brasil e no mundo? Você tem essa informação? Assim, Tenho a informação oficial, né, do CDC, que americano, que é por uhum, onde todas as doenças, digamos, doenças, transtornos e a estimativa, as taxas são computadas. A última oficial é de 1,54. Só que depois 1 para disso, 54 uma criança no, autista em 54 nascimentos, né? no E mundo, no olha, Brasil. bom, é no mundo, é nos Estados Unidos, é referência para o mundo, porque Tá, lá eles fazem todas as pesquisas em larga escala, o que às tá. vezes outros países não têm a oportunidade de fazer. Só que há Certo. pouco tempo teve essa notícia, um estudo também oficial do Japão, afirmando serem uma em 32. Aí a gente Certo. já fica assim, será que é mesmo? Então vamos Nossa. esperar, vamos acompanhar esse estudo do Japão e ver se outras estatísticas, né? Outras instituições que fazem as estatísticas também confirmam essa taxa. Mas, por enquanto, a gente diz oficialmente, quando eu escrevo um texto, alguma coisa, eu coloco 1,54, que é muita coisa, né, Adriana? Se a gente Nossa, pensar muito. em 1970, quando o CDC começou a fazer a estimativa do autismo, era Uhum. uma criança autista para 10 mil. Olha só. E Nossa, com o passar muita das gente. décadas, essa taxa foi, né, se estreitando, na verdade, foi aumentando a taxa de autismo e É, foi estreitando, né, essa para 10 mil, depois em cada 1.000, em cada 500, em cada em cento e poucos, e em 88, se eu não me engano, em 64, e agora a gente está em 54. Então uau. a gente tem que ver também o que está acontecendo. Acreditamos que seja o diagnóstico que está sendo mais precoce, porque os especialistas já têm muita informação, não é mais a criança só de 5, 6, 7 anos que é identificada como autista, mas hoje em dia a gente vê, né? Tem bebês que antes de 2 anos já se consegue dar o diagnóstico. Com isso, vai sendo mais fácil fazer essa estimativa mundial. Mas a gente tem que continuar acompanhando, estudando, porque o autismo é muito complexo. É, E, né? Um leque, né? Muito grande. e E tem muitas também, crianças que até acabavam ficando incompreendidas, né? com Mal certeza, ou criadas. outros diagnósticos de É, retardamento ou deficiência. Hoje em dia a gente fala deficiência intelectual. Deficiência intelectual, esquizofrenia e outros transtornos que não eram chamados de autismo, mas na verdade era autismo com comorbidades, né? Ou com as condições coexistentes, como essas que eu falei, esquizofrenia, transtorno do déficit de atenção, enfim. Eram crianças não é, corretamente diagnosticadas. Fora os sim. adultos, né, Adriana? Os adultos também, muitos adultos com diagnósticos variados, menos o autismo. Por quê? Porque falavam, porque se comunicavam, mais ou menos, né? Bem, porque aprendiam, porque eram inteligentes, conseguiam aprender o currículo da escola pedagógico. Então, tudo isso foi mascarando o autismo. E, Certo. ultimamente, também, com essa quantidade de informação e dos profissionais mais qualificados, aí
já recebem o diagnóstico de autismo na vida adulta. E tudo isso contribui também para esse boom, né? Parece que é um boom, de repente, tanta gente autista no mundo, mas na verdade sempre houve É, muita gente com o que não autismo. havia era o diagnóstico, né? Em muitos Certo. casos. Agora, Fátima, assim, muita gente está acostumada a ver, a ler seus textos e a ouvir, né, a sua luta. Agora, para quem não te conhece ainda, assim, o Edinho, que hoje a Fátima tem um filho autista, o Edinho, que hoje tem Uhum. 22, né? 23. 23, 23. acabou de tirar trabalho, acabou de tirar carteira de motorista. Ele é incrível, é uma coisa apaixonante. A Obrigada. Fátima, sempre conta, né, que o Edinho ele teve um diagnóstico de autismo severo, não é Autismo verdade? severo, com certeza. Foi em 1999. Ele tinha 2 anos e 11 meses. Ele ia fazer 3 ainda. Na época demorava muito, então para a gente foi até um diagnóstico quase que precoce, para a época, né? Para mim, não. Eu já sabia, eu só queria confirmação, mas Você até você já já notava. notava. É bem complicado, sabe, Adriana? Porque ontem eu estava falando isso com uma amiga minha, Cláudia Moraes, que eu amo muito, não sei se está aqui. É, os nossos filhos, eles se desenvolveram até um ano e meio, da maneira normal. Tipo, o Edinho balbuciou no momento certo, sentou no momento certo, riu, imitou, brincou com as irmãs, falou algumas palavras, bem pouca, tipo assim, 5 palavras. Ele também não era de falar muito. E parece que por volta do ano e meio começou aquela regressão, né? Ele perdeu essas coisas. As palavras que ele falava, o que chamou minha atenção foi o tchau, ele dava tchau para todo mundo, ele parou de dar tchau e de acenar. Depois ele parou de olhar a gente nos olhos, ele parou de. Né? Já não queria brincar com as meninas, ficava sentado ali no cantinho brincando sozinho, girando rodinha de carro e não falava mais nada. Então, aí eu fiquei muito preocupada e comecei a pensar em autismo o pouco que eu sabia, porque na época eu não sabia demais. Você que também fez jornalismo, né? Você é jornalista, a gente teve psicologia na faculdade, então a Sim, gente sim. aprendeu o básico. Autismo foi uma das matérias que eu tive um dos temas na matéria psicologia e depois não tive mais. E aquilo voltou à minha cabeça. Eu falei, mas não pode ser. Ele ri para mim, mesmo assim, de vez em quando ele ria para mim. Uhum. Enfim, era autismo e foi piorando cada vez mais, Adriana. Do diagnóstico até uns 5 anos, acho que foi o pior período do Edinho. Por isso que quando ele recebeu o diagnóstico de autismo severo, me chocou, mas eu aceitei, porque Uhum. realmente o Edinho, ele regrediu a um ponto que ele não fazia nada, ele não ouvia, ele se soltava da nossa mão e corria, ele tinha muitas crises por dia, ele gritava, ele tinha muita agitação, ele jogava tudo no chão, ele abria todas as portas, tirava tudo dos armários. Teve uma época em que a gente se mudou, porque a nossa casa estava sendo reformada, a gente alugou um apartamento para ficar 2 meses, Temporada. na época da temporada. Ele ficou tão mal naquela época que foi a época dele passar fezes nas cortinas. Era assim Caramba. uma loucura. E ele não falava. E fui a um outro especialista que disse que se ele não falasse até os 5 anos, para eu esquecer, porque não ia mais rolar. E isso me deixou muito triste, porque eu queria demais ouvir meu filho falar, ou voltar a falar aquelas palavrinhas né, Do começo. tinha isso, um aninho e poucos meses. Mas eu fiquei em paz com isso, sabe, Adriana? Eu falei, se é assim, sabe, eu vou encarar. Se é para ser Uhum. desse jeito, aconteça o que acontecer,
eu vou encarar. Eu não sei o que o futuro vai trazer, mas só tem um caminho que é para frente, né? Mas Aham. não desisti. Eu comecei a tentar aprender também, a pesquisar. Comecei a mexer na internet, porque eu era uma digibeta, né? Como se chama, digitalmente não sabia nada, era analfabeta. Mas Analfabete. analfabete, eu comecei a me interessar para poder pesquisar, para poder aprender, participar Aham. de grupos do Yahoo. Naquela época não tinha rede social. Sim. Então, assim, o meu horizonte, meu universo foi aumentando também com outros pais. Fui aprendendo muito com os pais mais velhos, os que estavam com as crianças já, né, com 10, 11 anos. Aprendi muita coisa, muita dica que eu não sabia, coisas que eu não sabia. E aí a gente vai se aprimorando, você sabe, né, Adriana? A gente vai fazer curso, nossa, a gente faz de tudo, vai a A gente todos os procura todas as seminários, possibilidades procura, ouve terapêuticas. falar que o médico é bom, que o terapeuta é bom, já está ligando e marcando consulta. Você sabe que eu estava pensando outro dia nisso? É muito interessante, porque quando você olha para trás, hoje meu filho está com 11 anos, né? E aí eu olho para trás, eu sou muito feliz com as escolhas que eu fiz, eu estou muito satisfeita com Que os bom. resultados que eu fui obtendo. Mas eu olho para trás e aí eu penso nisso exatamente que você tá falando agora. Quer dizer, o terapeuta tal, o psicólogo tal, o médico tal. Aí você olha e você fala, caramba, já fui em todos. Em todos eles, e a gente aprende, né, o que é TOD, o que é TOC, o que é isso, tudo aquelas siglas. E aqui na Holanda tudo é sigla. A gente praticamente tem que ter um dicionário. Eu acho que a mãe de criança com pessoa com deficiência aqui na Holanda tem que ter um dicionário, porque eles encurtam todas as palavras. Então a gente entra naquele universo, né? Totalmente novo de siglas, de terapias, de métodos, enfim, e também dos recursos recreativos, esporte, para criança que não é típica. E tudo isso é muito tempo também, né? Que a gente leva fazendo isso, pesquisando, perguntando. É... Inclusive, foi a época que eu descobri que eu não conseguiria ficar parada vendo que não tinha nada para os autistas. Porque não tinha na minha cidade, uma cidade pequena relativamente, é perto de Roterdã, mas Tá. é uma cidade relativamente pequena, então não tem assim muita coisa. O que É. tem para as crianças neurotípicas. Aí eu e outras mães de autistas, nós nos juntamos e nós pedimos para ter também parquinhos, sabe? Outros lugares, porque os parques também são abertos. E as nossas Aham. crianças, a gente não pode soltar. Bom, naquela época eu não podia soltar o Edinho, né? Porque Sim, sim. ele ia desaparecer. E a Holanda é cercada de água. É Fala, verdade, querida. Cercada de Lagos. Não, eu ia te perguntar. Olha, só um Não, eu fui instantinho. pra... Peraí. Chegou a minha amiga Carla. Olha, meu amor, um beijo para você. Desculpa, fui tietar, minha Imagina, amiga. beijo, Carla, e a Do todos que autismo estão aí legal. nos assistindo. Fala, querida. Não, bom, o Edinho começou a falar com que idade? Então, fora aquela palavra tchau, pão, bola, ele falava palavras pouquinhas, né? Depois daquela regressão, foi nada, mas tipo nada mesmo, nenhuma palavra, até os 6 anos e meio. E depois dos 6 anos e meio, até os 10, foi muito devagar, Adriana. Entre ele começar a falar as palavrinhas soltas e formar uma frase, foi um sacrifício muito grande. Foi quando eu descobri, porque ele começava a melhorar em quase tudo, ele estava saindo, digamos, colocar em termos práticos, saindo do severo para severo moderado. Tá. Então, ele estava melhorando no comportamento, ele estava melhorando, estava apresentando resultados na cognição, né, cognitivos, mas a fala, a linguagem estava ainda muito ruim. Foi quando eu descobri que ele tinha também um transtorno, um distúrbio de linguagem. Desculpa, Tá.
distúrbio específico de linguagem, o DEL, né? DEL. E aí foi de novo, né? Poxa, mais um diagnóstico, né? Vamos correr atrás, vamos ver. E conseguimos, depois de procurar muito, uma escola especializada em crianças com DEL, com ou sem autismo. Então, era uma escola inclusiva, mas tinha autista e tinha não autista. Mas o foco era para o problema de linguagem, o problema de comunicação. Aí, nossa, ele melhorou demais. Foi quando ficou muito mais fácil para ele se comunicar. Ele começou a gostar de falar também. Ele começou a gostar de falar. E ele começou a entender, ele começou a ler coisas. Ele lia, mas ele não lia do jeito que ele lê hoje em dia. O Edinho lê livros muito rápido e muito bem. E naquela época parecia que ele também não lia daquele jeito que ele conseguiu depois com o tipo de educação, né, especial para o problema dele. Foi muito bom. E dali para frente foi melhorando, né? Até que agora ele fala holandês, fala inglês, graças a Deus. Mas muito foi bem. foi muito suor. Acho que muita gente tem curiosidade de saber, você usou algum tipo específico de terapia ou era um conjunto de coisas? Tipo, porque hoje em dia está muito compartimentado, né? O ABA, o Floor Time, né? Cada um escolhe o seu caminho, Sim. né? No caso, eu, por exemplo, o Eric, desde pequenininho, faz o Floor Time. E eu conheço um monte de amigas que o filho faz ABA. Enfim, o importante é cada um buscar aquilo que é melhor, né? O que é melhor para si, melhor para o seu filho. No seu caso, você usou alguma coisa específica? Olha, interessante. E eu falo nos vídeos do YouTube também, que todo mundo pergunta o que você fez, quais foram as terapias. Ao longo desses 20 anos, né, depois do diagnóstico até agora, 2 décadas, eu fiz, sim, bastante coisa. Eu comecei com Sunrise, eu quase fiz o Floor Time, mas o que aconteceu no momento me levou para o Sunrise e me ajudou muito. O Edinho respondeu muito bem a essa terapia. Na época, a aba ainda não estava sendo tão divulgada. Já tinha, sim, só que não estava, não era tão popular. Então, eu simplesmente não sabia disso. Eu fui para o Sunrise, deu certo. Fiquei usando. Logo depois, foi um período, aí o Edinho estava começando a falar, eu tinha conseguido alcançar os meus objetivos, bom, do momento. E eu me senti um pouco estagnada na terapia, eu queria mais. Foi quando eu fiz um curso também para pais, onde eu aprendi sobre a terapia Growing Minds, que é uma terapia americana, que a gente fez depois o resto do tempo, entre, digamos, 7 anos de idade até 15, 16, a gente fez o Growing Minds. E o Growing Minds, o bacana, é que ele comporta todas as terapias que a criança responde bem. Então, por exemplo, no caso do Edinho, você sabe o que é o DTT? Discrete Trial Training. Eu acho que aqui não, aí no Brasil se chama ensaio... Não conheço. Tentativa de... Eu vou descobrir. Alguém falou o nome dessa terapia em português, então, porque tem. É uma das vertentes da aba, tá? Então, juntou DTT com o Sunrise, numa terapia só. E outras, as quais ele respondia bem, como a arte-terapia. O Edinho estava começando a se expressar através de desenhos. Não que a ele fosse que é tentativas discretas. Tentativas discretas, muito obrigada. Era isso. Eu sabia que tinha um nome que a gente chama de Discrete Trial Training. Foi muito bom pro Edinho. Olha, essa terapia Growing Minds, eu não entendo como ela não é tão conhecida fora dos Estados Unidos, porque é maravilhosa. Ela combina aquilo ao qual a criança responde bem. E aí faz uma espécie de miscelânea, só que bem conduzida, né? Porque a gente
é um planejamento que inclui uma porção de ferramentas, de técnicas, enfim. O Edinho respondeu super bem. E depois disso, complementei com arte-terapia. Ele fez ecoterapia, mas no caso dele não deu muito resultado. Integração sensorial ajudou muito. O Edinho tinha muitos problemas sensoriais, tanto na hipo, né, quanto na hiper. Ele tinha hiperreatividade a alguns estímulos e hipo também. Ele buscava os estímulos. E a gente conseguiu equilibrar esportes, né, que é muito importante. Ele fez natação, futebol, ele faz até hoje. Ele joga futebol toda terça, todo sábado. Então, tudo isso eu acho que ajudou, sabe, Adriana? E por isso, quando eu escrevo meus textos, eu faço assim com muito carinho, me colocando no lugar do outro e pensando, se eu fosse a mãe que hoje está buscando o que eu faço com meu filho, em primeiro lugar, a intuição e o bom senso, eu sempre falo isso. Escuta o teu coração, não só pergunta para outras mães o que vocês estão fazendo, mas escuta o teu coração, pesquisa, busca saber. E quando a gente pede a Deus, né, pela intuição, parece que ele diz, olha, tenta essa, faz isso. A intuição, Deus fala com a gente através da nossa intuição. E a gente vê, vou investir nessa terapia, vou tentar. Pode ser a que for. E a criança começa a reagir, aí você vê que está no lugar, né? No caminho certo. No caminho certo. E aí vem o resto. Se você acha que eu quero mais, pode ter mais, vai prestar atenção no que teu filho, ao que ele reage, o que ele gosta, quais são os... Ele é agitado, ele gosta de esportes, ele tem muita energia. E desse jeito a gente vai formando aquela equipe terapêutica com coisas que fazem a criança passar os momentos da vida dela tendo mais prazer do que desprazer, porque isso é importante, né? Ele tem que sentir melhor do que sentir aquilo, estou sendo carregado de novo para uma porção de lugares onde eu não quero ir. Então, o principal, eu acho que ele está aceitando bem. Exato. Então é isso. Voltando ao que eu dizia, quando eu escrevo um texto, eu penso na mãe de agora e tento falar as coisas que ajudaram, no meu caso, não todas as terapias, não importa a terapia, o que importa é usar essa intuição que eu usei, de estudar a terapia no sentido de me informar bem, e prestar atenção no Edinho, se ele ia gostar dessa terapia. E justamente tentar não me deixar convencer ou influenciar por tanta gente dizendo que não, é isso que você tem que fazer, né? Ou é aquilo que você tem que fazer. Porque todo mundo acha que alguma coisa é melhor para a gente, mas só quem sabe é a gente na prática. Tanta gente falando... Quem ouvia? E muita gente boa também, né? Muita gente boa falando, mas muitas opiniões também divergentes de pessoas, de bons profissionais. Então, o que você vai fazer? Né? Se a gente não contar com a nossa intuição também e com a informação, aí fica complicado. Aí a gente vai mesmo começar parar, vou tentar outra, tenta outra. Então, aposta em algumas terapias que se combinam, que se completam, na verdade. Que você perceba, né, que tem resultados efetivos, né? E, olha, tem uma série de perguntas aqui, Fátima, mas a gente está com o tempo um pouco limitado. Eles ainda não entraram. Quando eles chegarem, eu vou ouvir. Pode ir continuando. Eu ainda não vi a porta. Então tá, olha, a Silvia tá aí, Silvia lá da Alemanha. Um beijo. Tá Silvia tá aí, meu amor! Silvia, não acredito! A Kênia tá aí, a Silvia tá aí. Ai, meu Deus, querida, eu não tô vendo ninguém. Eu tô olhando só pra você, Adriana. Desculpa, gente. Olha, gente, muito obrigada por estarem aqui. Puxa, que maravilha. Ô, Fátima, sabe o que eu queria te perguntar?
Eu Tá. acho legal as pessoas saberem, porque assim, tem um monte de perguntas. À medida que der, a gente faz. Mas Tá. eu queria saber quando foi que você se transformou nessa mulher que, além de mãe do Edinho, né? Que mãe Uhum. de autista, se transformou nessa pessoa com essa vontade de lutar por uma comunidade imensa de pessoas que estão em outro país, né? Porque você está na Holanda, bem ou mal, é um país super desenvolvido, primeiro mundo, preparado para, né? Uhum. E da onde vem esse amor, essa vontade, essa luta? Quando é que você decidiu seguir esse caminho e falar, não, peraí, eu vou fazer alguma coisa, eu vou levantar essa bandeira? Ai, que legal, Adriana. Eu acho que eu sempre digo para as pessoas que me perguntam algo assim, mas por que você faz isso, né? Porque eu me dedico mesmo e não comercialmente. Enfim, eu sempre soube que eu ia fazer alguma coisa por outra pessoa. Desde pequena, eu tinha essa certeza. Eu detesto competição. Eu não participo. Éramos 10 netos na casa da minha avó. Minha avó cuidava de todos os netos para os filhos e filhas irem trabalhar. E a gente brincava junto. E todo mundo era muito competitivo. Tinha corrida, tinha isso, tinha que subir na árvore. E eu nunca participava, porque eu não gostava de competir. Mas sabe o que eu não aguentava, Adriana? Era ver um primo, ou meu irmão, ou minha irmã, perder. Sabe? Isso Te me incomodar. incomodava. Eu era pequena e eu lembro disso. Então, eu não queria participar, mas eu queria correr junto com meu priminho, que era bem pequenininho e os outros eram grandes. Eu queria correr junto com ele para ajudar a ele ter chance também Ele de ia ganhar. ganhar. Eu sempre fui assim. Quando eu vejo que alguém está mal, eu quero ajudar. Parece que, não sei, é uma coisa que. E eu passei Mas muito tempo estando mal, Adriana. Eu passei muito tempo estando mal. Depois que eu superei esse período de dor, que o Edinho começou a se desenvolver, eu não quis, vou aproveitar a vida, vou fazer então tudo que eu não fiz antes. Eu aproveito do meu jeito. Eu me sinto tão feliz e recompensada quando alguma coisa que eu faço, que eu digo ou que eu escrevo, faz bem para outra pessoa. Principalmente alguém que está passando aquilo que eu passei durante tanto tempo. Eu Mas não sei explicar muito bem. teve um episódio, né, que você conta, eu acho legal dividir aqui na live, acho que não é do Claro. pedalinho, que foi ali que Do você pedalinho. falou. Isso, ali foi o clique. Conta É, pra gente, para o vou pessoal que contar. está aí que conhece essa história. E eu estava no parquinho com o Edinho já estava se desenvolvendo, já estava no moderado, digamos, ele tinha entre 8 e 9 anos, e nós fomos passear num parque bem bonito em Bleiswijk, no Rotterdam. E ele estava super feliz, porque lá era o Parque dos Pedalinhos, Edinho amava pedalinho, e ele já conseguia esperar, porque eu passei anos não podendo Ensinando. esperar em fila com o Edinho. Não tinha carteira do autista, a gente ainda não tinha o Outpass, que temos aqui, né? Isso foi bem antes. E a gente estava na fila, ele conseguia esperar. Eu estava tão feliz que ele estava lá esperando, do jeitinho dele, né? Pulando, abanando as mãozinhas e super feliz. Di, Di, ele já falava algumas palavras e Di era aquilo. Ele não sabia o nome das coisas, mas ele falava aquilo, Aham. isso. Então, ele, aquilo, pedalinho. Estava lá, ele sabia que o pedalinho vinha. Aham. E nisso, 3 meninos que estavam assim na nossa frente, 3 ou 4, um pouco mais velhos que ele, 9, 10, 12, o maiorzinho estava se virando para trás o tempo todo, olhando para a gente. Eu já estava acostumada com olhares, nem me toquei, né? Para mim era comum, o Edinho sempre chamou atenção. E aí eles. Teve uma hora que ele não se aguentou, o maiorzinho falou: Moça, por que ele é assim? E eu, assim como? Ele é assim, doidinho. Aí aquilo ali, né? Eu falei, caramba, ele acha que o Edinho é doidinho. Aí
Falei com ele, não, não, meu filho, ele não é doidinho, não, ele tem autismo. Nisso, os pedalinhos estavam se aproximando e eu vi que eu não ia conseguir explicar para o menino de 12 anos tão rapidamente o que era autismo. Aí eu só pedi para ele, quando chegasse em casa, falar para a mãe dele, olha, fala, pergunta para sua mãe, mãe, o que é autismo? Eu vi um menino autista. E ele assim, tipo, whatever, assim. E a gente foi embora. Ele pro pedalinho deles, eu pro meu pedalinho. E isso ficou na minha cabeça, sabe, Adriana? Eu fui para casa, de noite pensei nisso. E ainda na cama, dormir, quase antes né, de dormir, assim, deitada, eu pensei nisso, falei, ó, não estou incomodada com o menino, né? Porque criança é criança. Mas eu estava incomodada de achar que se uma criança pensava que o meu filho era doido, imagina o que os pais deles, né? Outras pessoas não iriam pensar. E eu não queria que isso acontecesse. Foi quando eu me toquei que muita gente não sabia o que era autismo. Muita gente ia pensar que o Edinho era realmente uma criança, não sei, né? Doida. E não podia. E eu não queria que ninguém com autismo passasse por isso também. Foi aí que eu comecei a escrever sobre autismo. Eu uni o que eu fazia, né, o jornalismo, a textos sobre autismo, a informar, a levar comigo. Hoje está tudo tão fácil, a gente tem informação, baixa da internet, mas naquela época eu ainda datilografava, imprimia, levava na bolsa com a foto, botava a foto do Edinho, fiz tipo um folder, Criou né, uma um carteirinha. panfleto. Mais ou menos, dizendo, olha esse menino bonitinho de covinha, cabelo, uma coisa assim, fiz uma coisa engraçadinha, de caixinho, covinha, ele tem autismo, você sabe o que é autismo? Mas assim, tudo rapidinho, bem básico, porque também me colocando no lugar dos outros, quem é que sabia o que era autismo? Ninguém sabia, e ainda aparecia pouco na televisão. A gente estava na época do Rayman, aquele Nossa, filme com Dustin Hoffman, onde o autismo era sempre, aparecia sempre daquele jeito, bem severo. E o Edinho já estava saindo, né, daquela severidade. E eu sabia que tinha esse desenvolvimento que muita gente desconhecia. Porque se era severo para sempre. E o Edinho é a prova de que não é assim. Não sei se vai acontecer com outras crianças, sempre digo isso. Não fico dizendo que se aconteceu com o Edinho, vai acontecer com todo mundo. Eu não sei. Mas eu sei que é possível. Então a gente não pode desistir. Foi aí, então, sim. Adriana, foi em 2004 que aconteceu me deu essa vontade de passar para o mundo, para a sociedade, o que era o autismo. E aí uma coisa vai puxando a outra, né? Uma pessoa te ouve, ela chama você para falar numa escola, a outra ouve, chama você para falar na igreja. E assim você vai Vai falando, distribuindo vai conhecimento e esperança. distribuindo. Yeah, Aqui no nosso chat tem uma série de pessoas dizendo que você inspira a vida delas, né? Tem aqui a Renata dizendo que Oh, inspira. E a Lilian está dizendo uma coisa que é verdade, ela está dizendo muito linda a sua atitude, nos trouxe empoderamento. E de ai, fato, obrigada, Lilian. Um beijo, beijo para você. e de fato, a verdade é que nos últimos anos, né, através do trabalho de pessoas como você, Fátima, e outras, né, personalidades, Marcos Mion, a Denise Piano, enfim, uma série de pessoas que eu acho que a gente já vê uma mudança, eu pelo menos acho que é uma luta muito longa, né, em muitos aspectos. Mas eu acho que a gente já começa a ver alguma mudança no entendimento das pessoas, né? Tem Acho sim, que tem falta, sim. assim, educar os filhos para aceitarem melhor nossas crianças. As escolas ainda são super despreparadas. Tem Sim, muita inclusão fake, né? tem, Mas eu infelizmente. acho que existe, sim, um movimento grande de uma melhor compreensão do que é o autismo e de nos aceitar. Nós temos o nosso lugar,
nós temos direito à prioridade na fila, nós temos direito à vaga especial. Quer dizer, tem Perfeito. umas caras feias, mas tem. Que bom. Você acha que aqui no nosso país, no Brasil, qual é a próxima batalha mais assim, difícil de ser? A da área da saúde, talvez, né? Para as pessoas mais Olha, carentes. sim, por falar nisso, a gente teve ontem, convido todo mundo para assistir a live do Conselho Jurídico da Reunida, com o professor Marcelo Vale, a doutora Diana Serper, Autismo Legal, Carla Bertin e o Paulo da Luz, que representa o Conselho Jurídico, junto com outros advogados queridos. Nós fomos 4 falando para todo mundo, toda a comunidade, sobre alguns problemas que estão limitando, na verdade, o tratamento para os autistas e como conduzir isso. É uma live que está na Reunida e está no perfil de todos esses advogados que eu falei. Está disponível, tá? Sim, porque é algo que movimenta muito a comunidade autista, Adriana. E você, como mãe, você sabe, a gente quer dar o melhor para os nossos filhos. A gente não quer dar nada menos do que o melhor. Só que o melhor ainda está custando muito caro. E para conseguir, pelo SUS, infelizmente, a gente não consegue, né? Os pais e as mães têm muita dificuldade. Quando não a inviabilidade de conseguir um profissional que consiga fazer o tratamento, é porque não existe, tem uma fila de espera, não tem também como agendar uma terapia menos de um ano, digamos. E dependendo do estado ou do município, às vezes nem tem um neuro. Eu ouço coisas que você não imagina, Adriana. Mães que me chamam muito preocupadas porque onde vão levar os filhos? Onde vão tratar os filhos? Tirando isso, que já é um grande problema, tem o fato de que muitos pais que estão lidando com autismo e sabem consultar um bom médico, pagaram pela consulta, eles sabem o que eles querem, vão lá e o seguro de saúde não quer cobrir. E aí vai que depois o juiz, vou emendar o papo, o juiz que vai pegar não tem a mínima ideia do que é o autismo e nega, né, a liminar para aquele plano. Então, o que acontece? Não só os pais e mães têm o problema, né, geral do autismo em casa, mas tem um grande problema de conseguir terapias que eles sabem que vão ajudar os filhos. E isso é um problema enorme que ainda segue e a gente tem que solucionar em pouco tempo, né? Eu espero que dentro de 1 a 2 anos seja solucionado. O fato da Cláudia... Desculpa. Não, é que a Cláudia chegou. A Cláudia que você a Cláudia chegou! Oi, minha amiga, minha personal. Carla dando elogio para mim, sua linda, você é maravilhosa também. Cláudia, personal. Amo você. Ela está sempre presente, incrível, está sempre do meu lado. E, Adriana, olha, políticas públicas, moradias assistidas, a quantidade de mães de famílias com autistas adultos que precisam de tudo, tratamento, mas também de seguir tendo algum tipo de educação ou de fazer atividades, um centro integrado de autismo, porque a gente está pegando muito nessa pauta de, a gente que eu digo, a comunidade em geral do autista adulto, porque é isso, autismo é para a vida inteira. E 18 anos não é nada, 18 anos é um quinto, um quarto, pelo menos, da vida que a gente espera que eles vão ter. Então, como é que pode? Né? A gente está precisando ter tempo e ter pessoas e ter políticas públicas para ajudar essas famílias que estão vendo que estão envelhecendo, estão tendo problemas que já não conseguem cuidar dos filhos, porque tem pais e mães que ainda trocam fralda, dão banho, em homens e mulheres, né, com autismo. E um dia, talvez fisicamente, não falo nem na parte de falecer e tal, mas fisicamente não vão aguentar, não vão ter força física para cuidar.
dessas pessoas. E elas merecem, os autistas têm direitos, estão, né, garantidos por lei. Elas precisam de ter um lugar para ficar, ou pelo menos passar o dia inteiro. E a gente tem que lutar por isso. Eu acho que daqui em diante, isso vai ser extremamente importante, fora o fato de ter realmente o diagnóstico de preferência precoce, com intervenção precoce para todas as crianças, né, diagnosticadas, ou no caso de não haver o diagnóstico, mas está óbvio que a criança precisa de ajuda, conseguir intervenção, apesar de ainda não ter o laudo fechado. É que tanta coisa, Adriana, que é difícil dizer o que a gente realmente precisa. A gente precisa. Muita A coisa. gente, eu me incluo, né? Eu me incluo no Brasil. A gente precisa de muita coisa. O Muita Brasil coisa. precisa de muita coisa. Mas melhorou, como você falou. Nossa, esses Acho que a 8 anos. né? Assim, A mas, por percepção. exemplo, tem uma pessoa aqui no chat que está dizendo assim, e aí eu vou pegar ela como um exemplo, né, na verdade, do que as pessoas passam, porque muita gente também conhece o autista, mas conhece um autista leve, acha que é só isso. Não, e na verdade é um espectro, para quem, né, não tem um autista na família que está nos assistindo, é de A a Z. Então, é como se fosse uma impressão digital. Cada um é um e tem as coisas mais leves até as mais pesadas. E aí, eu acho que tem muita gente que passa uma dificuldade muito grande. Por exemplo, tem uma pessoa dizendo aqui que ela está desesperada porque Eu estou eles são lendo. despejados porque o filho faz barulho durante as crises. Quer dizer, essa pessoa ela tem que fazer o quê? Ela procura um advogado para se proteger. Olha, Né? um amor de lar, 73. Um amor de lar. Um amor de lar. Em primeiro lugar, deixa eu te dar um abraço apertado, dizer para você que, poxa vida, me procura no DM, manda um recado para mim, eu vou ver o que eu posso fazer. Eu tenho amigos, sim, que talvez possam ajudar você, amigos advogados, não vou falar por eles agora, mas eu sempre peço ajuda quando eu não posso fazer esse trabalho, né? Porque eu sou do desenvolvimento, eu posso ajudar de outra maneira. Quando é algo assim, eu sempre dou um jeitinho de conseguir uma pessoa que vá lá e dê a resposta, encaminhe da melhor maneira possível. Porque a única coisa que eu posso dizer é que seus filhos têm direitos. Na minha cabeça não entra que uma família onde existe uma criança com deficiência possa ser despejada com base na deficiência. Isso seria, no caso, seria crime. Como eu não sou advogada, eu só sou metida a saber uma porção de coisa, mas eu aprendo com os meus amigos advogados, entre eles, né, a Carla, minha amiga, eu vou pedir ajuda e eu vou tentar ver como é que eu posso encaminhar você da melhor maneira possível, tá? Mas para todo mundo que está... Se tiver outras pessoas com essa mesma situação, não aceita o não, porque essas pessoas intimidam a gente. Um proprietário de um apartamento, ou vizinhos, o condomínio, são pessoas que intimidam uma família. E as pessoas que já estão numa fase de vida vulnerável, a gente está cansada. Eu sempre escrevo sobre isso. A mãe de autista muitas vezes está cansada, está esgotada. A gente acaba aceitando, né? A gente diz, sabe o quê? Não, eu é que não quero mais, vou me mudar, vou sair daqui. Mas dá uma respirada, dá uma pensada, e a gente sempre tenta ver que consegue. A melhor maneira sempre é o diálogo, é a gente conversar e explicar o que significa o autismo. Porque o desconhecimento pode fazer com que o condomínio, o síndico, o inquilino, a vizinha tenha esse preconceito. Sabendo o que já pode aliviar. Não aliviando, aí, desculpa, mas eu tenho direito. Aí é quando eu digo, não deixa passar. É quando tem que se fazer alguma coisa, porque esse tipo de situação, Adriana e a Modelar, isso acontece muito, isso acontece demais. Vizinho, se não me engano, a Carla também, Carla Bertin, do Autismo Legal, fez uma live, fez um papo do sábado
sobre esse tema dos vizinhos, os vizinhos que reclamam. Eu não sei se você já passou por isso, Adriana, eu já passei, eu sei como é duro. Eu já passei, nossa, foi uma situação muito chata, Nossa, deve mas ser muito triste, deve ser é muito. muito triste, porque quem mais do que nós, pais, mães, irmãos, quem mais do que nós queremos nossos filhos quietinhos, sem pular, sem falar, fazer barulho, sem gritar? Nós somos os primeiros a querer sossego. Então, poxa vida, Lógico. tenha pelo menos, né, um pouquinho de empatia, se coloca um pouquinho no lugar da gente, que não está sendo fácil para a gente, né? Não é fácil para a família de autista. Mas É, isso, fica aqui, me procura, tá? No inbox, eu vou fazer mesmo de tudo para conseguir alguém para ajudar. É difícil. Fátima, deixa eu te perguntar uma coisa, porque na verdade passamos já de meia hora há muito tempo, estamos aqui. Ninguém Você está já me pode. chamando, ninguém está pedindo socorro. Tudo bem. Podemos seguir, então. Tem uma pergunta aqui da Lívia. Ela quer saber se você é a favor de um projeto como a do Dr. Topzewski, de um condomínio de casas para autistas adultos. A moradia assistida, É moradia assistida, né? Que tem na Holanda, né? residência inclusiva, existem vários nomes, né, para esse tipo de residência protegida. Eu sou super a favor. Por quê? Em primeiro lugar, pela experiência positiva que a gente tem aqui na Holanda. Eu sou uma das bandeiras que eu levanto são as moradias assistidas ou residências inclusivas, porque eu vejo os resultados, eu vejo como os adultos que necessitam desse tipo de moradia, que não conseguem viver sozinhos, não conseguem morar sozinhos, por razões variadas, Adriana. Porque existe o preconceito também de que é só para os autistas muito severos. Não é bem assim. Tem os autistas muito severos, ou severos, moderados, vão precisar de alguma supervisão, sim, na sua vida, por muito tempo, ou pela vida toda. Mas alguns autistas leves também têm dificuldades, talvez pelas condições coexistentes, as comorbidades que eles têm, como a depressão, como a síndrome do pânico ou toque, e ficam com dificuldade de morar sozinhos, apesar de terem a inteligência, como se diz, a funcionalidade para isso. Sim, E sim. então esse tipo de residências deve ser para todas as pessoas dentro do espectro que sentem a necessidade de viver mais ou menos independente, terem os seus quartos, seus apartamentos e ao mesmo tempo estarem num ambiente onde vão ter todo tipo de apoio. Uhum. Inclusive, para muitos, é onde eles têm as atividades, onde eles praticam esportes, ou onde ainda aprendem alguma coisa, seguem aprendendo, eu falo muito disso, e E socializam, né? se socializam. E não é só, um dos preconceitos também é se socializam só com pessoas com autismo, se socializam só com pessoas. Isso não é verdade, porque sempre tem outras pessoas, tem muitos neurotípicos, de repente tem mais neurotípicos numa moradia do que pessoas com a deficiência. Tem muita gente ali trabalhando, tem estagiários, eles fazem passeios, eles vão a lugares que todo mundo frequenta. Então, tem espaço para socialização também, não é segregação. Eu gostaria muito que todo mundo tivesse a oportunidade de visitar uma moradia assistida, especialmente moradias assistidas na Inglaterra e na Holanda, onde já tem há muito tempo. Então, quando tem há muito tempo, acaba tendo vários tipos. A Isso, tem os engrenagem já está tipos, mudando. exato, a engrenagem já está, tem os tipos onde moram mesmo, jovens assim, da idade do Edinho, por exemplo. O Edinho, ele quer muito morar sozinho, a gente acredita que ele vai conseguir, não Ele necessariamente quer. namorar de assistida, mas durante muito tempo eu achei que seria uma ótima opção para ele, sem problema algum. Então, a minha resposta para a pergunta é sim, eu apoio as moradias assistidas, desde que o bem-estar e a qualidade de vida do autista esteja em primeiro lugar, tá? Não é fazer um lugar para colocar
aquelas pessoas com para não se transformar numa forma de segregação, né? É apenas Claro, um bom lugar exatamente. para se viver, né? A base de tudo é a qualidade de vida da pessoa com autismo. Aí, daí para frente, aí tá tudo bem. Tá. E as escolas, Fátima? As escolas, isso é muito discutido aqui. A gente tem muitos problemas de inclusão, inclusão fake, inclusão para inglês ver, como se diz. Sim, eu sei. A questão da mediação, que no Brasil ainda não é, quer dizer, apesar de ser obrigatório, acaba não sendo exercido efetivamente. Você acha que os autistas devem frequentar a escola regular? Ou você acha que devem, ou é cada caso é um caso, ou é homeschooling? Eu acho que disso, porque cada caso é um caso, Adriana. Eu acho que tem que ter todos os tipos de opções. E, de novo, olha para a criança, o que a criança precisa, em que fase. Tem muita gente que pensa de uma forma definitiva. Ah, se meu filho for para uma escola especial, ele nunca mais vai para regular. E não é assim. A gente tem que pensar na criança e no modo dela aprender naquela fase em que ela está. Se a fase dela na parte cognitiva, né, a parte do aprendizado, tá ótima, mas o comportamento tá péssimo, o estímulo sensorial tá péssimo, vamos pelo menos considerar um espaço onde ela aprenda o currículo, né, acadêmico, pedagógico, regular, mas num outro local. Ou ter o profissional especializado que vai conduzir esses momentos de comportamento muito difícil ou de muita hiperreatividade sensorial na escola regular. Então, vamos ver o que serve para ela, o que é possível fazer. Mas sem essa adaptação, fica difícil. O que eu sei, na minha experiência, é que ainda que uma criança com autismo aprenda muito facilmente, se ela também tiver comorbidades ou muitos problemas sensoriais, ela vai precisar de um ambiente onde existe uma sala sensorial. Ela vai precisar de um ambiente onde a maior parte das pessoas, dos adultos, dos neurotípicos, professores, etc., compreendam um pouco do autismo, para não terem o preconceito, ou para não supor, né, uma coisa que não é. Devido a essa falta de conhecimento. Então, se a escola regular oferece currículo adaptado, um PEI para criança com autismo ou com a deficiência, se a escola oferece um ambiente de segurança que proteja essa criança de bullying, de outras crianças que, por alguma razão, não gostam de brincar ou incluir o autista, se essa escola tem uma mentalidade mesmo pró-autismo, não tem problema nenhum, porque a escola regular sempre é ideal, né? O ideal é a inclusão, é a escola regular. Às vezes, não dá certo, às vezes as limitações são muitas. E aí não é... Algumas vezes também fica difícil para o professor que quer ajudar, conseguir ajudar. Então tem que avaliar cada caso individualmente. Estou vendo que vai acabar, né, Adriana? Infelizmente, faltam 2 minutos. Tá. E aí eu vou te dar. Eu vou. Primeiro, rapidinho, eu só quero responder uma pessoa que perguntou várias vezes sobre desfraude, e não vai dar tempo da Fátima falar. Eu queria só dizer assim, uma leve sugestão aí para quem está nessa, que é um aplicativo. Pelo menos quando meu filho ele desfraudou muito cedo, e foi com aplicativo no iPad, acho que é Peppa Bath, uma coisa assim. E é muito legal porque mostra, a criança aperta a barriguinha e sai o cocôzinho, é um barato e funcionou. Poxa, por que você não faz um post sobre isso no teu perfil? Eu até compartilho, porque muita gente anda me perguntando, só que eu não sei de tudo que vocês estão tendo, os aplicativos que existem agora. E eu aprendo com vocês. Porque hoje meu filho já está com 11 anos, isso foi com 3. Mas eu acho que existe e é uma boa dica porque eles visualizam. Aí manda para mim que eu compartilho também.
Que bom, bacana. Tá. Agora, eu quero agradecer demais, Fátima, a tua presença. Você é incrível. Eu vou deixar a última palavra para você. Quero agradecer muito. Vou deixar você se despedir. Muito Você tem obrigada, 40 Adriana. 30 Oi, segundos. vou tentar ser rápida. Adriana, muito obrigada. Você é linda, você é querida. O Eric, não é? O seu filho, manda um super beijo para ele. Gente, eu estou vendo comentários lindos. Muito obrigada por terem participado. Muito obrigada pelos comentários, por terem assistido. Deus abençoe vocês. Adriana, gratidão. Eu que agradeço. Um bom dia para todos vocês. Obrigada, Fiquem gente. com Deus. Fátima, obrigada. Um bom dia na Holanda. Uma boa tarde, né? Um bom final de dia para você. Amém. Isso. Beijo, querida. Tchau, gente. Obrigada.